Gostaria de ler com vocês nessa noite o texto mencionado no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 26. Vamos pedir que nosso querido Hugo leia para mim, 1:26 até o 31. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos pobres que são chamados. Mas Iá escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Iá escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Iá escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se exalte perante ele. Mas vós sois dele, em Yahoshua o Machia, o qual para nós foi feito por Iá, sabedoria e justiça, e purificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se exalte, exalte-se em Yahoshua. Aleluia, aminal. Não precisávamos explanar esse texto nesta noite. Só vamos fazê-lo porque necessariamente algumas pessoas poderão ser mais edificadas quando fazemos com que esta palavra seja transmitida de maneira que a pessoa possa ser mais inteligível. Vossa vocação, vosso chamado, não dependeu da sua sabedoria carnal, é claro, nem tampouco do seu poder aquisitivo, mas o Criador escolheu você porque viu em você alguma qualidade. Aparentemente, isso é loucura para aqueles que se acham intelectuais, entendidos. Mas para o Criador, isso chama poder. Porque o Criador, na sua grande sabedoria dele, deu a esses pequeninos, não a intelectualidade, mas o temor e a espiritualidade para conhecer o de mais precioso que há sobre este planeta. Como Charles escreveu no capítulo 2, a partir do versículo 9 de Filipenses, diz assim, que a ele foi dado um nome que é sobre todos os nomes, que perante esse nome, Yahoshua Mashiach, dobre-se no último dia todos os joelhos de quem estiverem no céu, na terra e debaixo da terra. Então, mas isso não é revelado para os intelectuais, para os doutos, para os arqueólogos. Isso é revelado para os simples, que parece loucura para algumas pessoas. Como está escrito, mas Iá escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e aí Iá escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as que se acham fortes. Você se acha sábio? Você se acha intelectualmente dotado de capacidade além das pessoas que um dia você reconheceu? Você se acha? Olha a fala do Criador por através de Jeremias, o capítulo é o 9, o versículo 24. Eu vou pedir que o Hudson leia para mim. Jeremias 9, 24. Leia esse texto, por gentileza, e você em casa, leia também esse texto. 9, 24 de Jeremias. Mas o que se exaltar, exalte-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o eterno Iá, e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Eterno. Amém. Se alguém quisesse vangloriar ou se engrandecer, deveria fazer isso, de conhecer o nome do Salvador, o nome daquele que um dia foi pendurado no madeiro para resgatar a minha e a sua alma que está nos ouvindo nessa noite. A sua alma tem um preço de sangue, como disse o próprio Shelirim Kefa, disse, amados, nós não fomos resgatados, não foi com prata, com ouro, nem pedras preciosas, mas com precioso sangue de Yahoshua Mashiach, exatamente aquilo que Lucas escreveu no capítulo 20, versículo 28, dizendo assim, amados, apacentai o rebanho de Iá, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aleluia. Se você tiver de se vangloriar, vanglorie-se nisso, de conhecer o verdadeiro nome do Salvador. Não tente mudar,
porque isso vai lhe atrapalhar. Porque qualquer pessoa que troca o nome de alguém, ou queira tomar o nome de alguém para tripudiar, acaba vilipendiando, e no caso do Salvador, você tem um sério problema. No capítulo 10, a partir do versículo 25, escreveu Saulo aos Efésios, dizendo assim, que alguém que profanasse ou vilipendiasse alguma lei de Moshe, era, com 2 testemunhas, era apedrejado sumariamente. Imagina quem vilipendiar o nome e o sacrifício do madeiro do Mashiach. Já pensaste nisso? Porque coisa difícil é cair na mão do Yar Eterno. Porque está escrito, operando eu, quem vai me impedir? O homem é apenas um reles mortal. Como disse Shaiá, que a vida do ser humano é como uma planta, sai de manhã e murcha à tarde. O ser humano pensa que alguns dotados de financeiramente riqueza ou de alguma cultura, se acha prepotente e preponderante sobre alguém que ele acha inferior. Me lembra muito do publicano, um funcionário público, desprezado pela sociedade religiosa da época, e um fariseu. Orava o fariseu: eu não sou igual a esse publicano que aí está. Eu faço isso. O publicano apenas usou uma frase pragmática. Não ergueu os seus olhos como deveria, eleva os meus olhos ao monte, mas cabisbaixo disse: olha, tem compaixão de mim, o Eterno, que sou um pecador. Saiu dali justificado pela sua humildade. É isso que o Criador fez. Pegou as coisas mais humildes desse mundo para engrandecer o nome dele. Aleluia. Isto é muito belo, porque as pessoas têm um diploma em Harvard, aqui não das maiores faculdades, a PUC, e se acha, outros então se faz doutores ou professores aleatoriamente, e esquece que toda sabedoria vem do alto. Aleluia. E a sabedoria do alto, primeiramente, é humilde, mas toda a sabedoria terrena é animal e diabólica. E olha o que diz o texto. Vamos ler. Para aqueles que o Criador escolheu. É o capítulo 15, versículo 16 do livro de Arona. 15 e 26 do livro de Arona. Um dos irmãos vai ler para mim nessa noite. E Arona, capítulo de número 15, versículo 26. Não, Bessorá, capítulo 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Mas para isso precisa ter o Espírito de Yah. Quando eu vejo isso, eu vejo o capítulo 12, 9 de Ibrahim, que diz assim: ó tu Yah, que é Pai dos Espíritos. Nessa noite nós estamos procurando deste Yah, Pai dos Espíritos, como diz Jacob, Pai das Luzes, uma porção do seu Espírito, para que possamos ter a capacidade de falar desta palavra e vivê-la diligentemente conforme está escrito, para que possamos fazer como Moshe escreveu no Tehillim 119, versículo de número 11: eu guardei a tua palavra no meu coração para não transgredir contra ti. E disso ainda o próprio Mashiach, no próprio Arona, capítulo 15, 26: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Todas as pessoas que criticam quem serve a Yahushua não têm nenhum fruto de capacidade moral. Pode até ter algum conhecimento verbal ou intelectual, mas moral, muito raro, porque está escrito que aquele que não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. Por isso esse povo que o Criador levantou tem a hombridade e a humildade de saber que dependemos só do Criador para ter, fazer, agir, pensar. É o que nós fazemos no dia a dia, porque está escrito no Tehillim de número 100, versículo 3. Qualquer pessoa sabe isso de cor. Tehillim 100, versículo 3. Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Por que ovelha? Eu li certa vez numa reportagem lá em Israel, que um pastor de ovelhas, daqueles tuaregues que vivem no interior cuidando de rebanho, ele um dia entrou numa feira daquela, numa cidade muito paupérrima interiorana, e vinha com um rebanho de ovelha. Ele ia na frente, as ovelhas iam cabisbaixo atrás dele, e ali na Shuk, chamada feira,
tinha muitas coisas apetitosas para que aquelas ovelhas pudessem parar e beliscar alguma coisa. Aquelas ovelhas não experimentou nada daquilo. O pastor deles daquele grupo de ovelhas ia na frente e elas iam atrás, seguindo aquele pastor. É por isso que o Mashiach chamou o povo dele de ovelha. E chamou aqueles desobedientes de bodes. As ovelhas seguem o roé. Nós, ovelha, materialmente, as ovelhas seguem o pastor. Não olhamos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Olhamos para o alvo. Por isso, Shaul escreveu no capítulo 3, a partir do versículo 12 do livro de Filipenses, diz assim: eu não sou perfeito ainda, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás de mim ficaram e prossigo para aquelas que estão adiante de mim, para o alvo da soberana vocação. E disse ainda o próprio Ishaiá: não lembrei das coisas passadas e nem considereis as antigas. Porque se você começar a lembrar da sua vida no passado, não vai conseguir nunca ver o futuro que lhe espera. Porque olha o meu tempo que eu era jovem, eu tinha saúde, eu brincava. Você não é mais jovem, você tem uma cidade plena e precisa conviver com isso, olhando para Yahushua, que te deu a vida e a probabilidade de viver e conhecer este nome antes que dessa sepultura. Isso já é uma grande felicidade. É por isso que o salmista escreveu no Terrilim, número 100, versículo 1 e 2 e 3, 103, versículo 1, 2 e 3. Bendiz a minha alma ao Eterno, e tudo que existe em mim, bendiga o seu sagrado nome. Porque é Ele que renova a tua e a minha mocidade como a da águia. Por isso, nessa noite, nós gostaríamos que você pudesse guardar esta palavra. E essa palavra tem um conteúdo que só os espirituais guardam, porque o espiritual tem um depósito em si, um depósito de barro, que é esse corpo, que absorve tudo aquilo que vem do Eterno. Porque aquilo que vem do Eterno engrandece a alma, fortalece a fé, abre a visão espiritual para você ver coisas boas nas pessoas. Pouco dia eu escrevi uma frase dizendo que o tolo, o prepotente, o arrogante, abre uma tenagem como essa só para procurar defeito. Alguém espiritual e humilde abre essa mesma tenagem para procurar se moldar para melhorar a sua vida espiritual. A diferença do sábio e do tolo é muito grande. Coitado do tolo. Diz Salomão: a chibata, o cabresto é para a boca do cavalo, mas a chibata é para o lombo do tolo. O tolo nunca prospera, porque ele está sempre querendo imitar alguém que ele gostaria de ser aquela, mas como não pode, ou põe defeito, ou vira as costas. É por isso que o Mashiach diz: vinde a mim, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, então vocês vão ter descanso em vossas almas. Aleluia. O tolo, o arrogante, está sempre, não dorme direito, não tem paz, não tem alegria, está sempre emburrado, está sempre no canto, mas o humilde está sempre feliz. Aleluia. Sempre com um sorriso. Por que sorrir? Porque até aqui nos ajudou. Disse o próprio Shamuiá: esse é o dia que o Eterno nos deu. Alegramos-nos nele, regozijamos-nos nele. Aleluia. Por isso essa fala: amado, não são muitos os sábios que se convertem, mas esta palavra veio para os humildes. Me lembro quando ele foi chamado para visitar a família dos seus amigos, e lá estava Eliezer, vulgarmente chamado de Lázaro, as suas irmãs. Alguém chegou e disse: olha, Lázaro morreu. E ele disse: não, ele está dormindo. Está dormindo. E dirigiu para onde estava aquele local, e lá estava um povo chorando, e o Mashiach, onde o Mashiach ia, e uma multidão. É por isso que ele sempre diz: vinde a mim. E eu fui atrás. Aleluia. Nós fomos atrás. Aleluia. E aquela multidão que estava ali naquele local onde estava aquele esquife, ele levantou as mãos, como fazemos sempre, e diz: agradeço-te, ó Pai, porque sempre me ouve. Aleluia. E deu essas coisas aos pequeninos. Nós, os pequeninos. Aleluia. Nós somos chamados a escória do mundo. E como isso me alegra. Porque não temos prata e nem ouro, mas temos Yahushua, dono de tudo. Aleluia. Então quando o Mashiach disse para aquelas pessoas: vai lá, tira aquela pedra. Mas já fede. Eu estou mandando, tira a pedra. Aleluia. Quando o arrogante e prepotente tira a pedra, eu
Diz para o arrogante tirar a pedra, não para tirar a pedra. O verbo é muito complicado. Para o arrogante é para tirar a pedra e não para atirar a pedra. Quando o arrogante e presunçoso tira a pedra, então abre a porta do sepulcro, que é ele mesmo, e ouve uma voz: sai para fora, sai da religião, sai dessa estrutura física que criaste como um grande homem, que diante do Criador, a justiça do homem é do tamanho de um grão de areia. E o homem como Salomão. O próprio Machê disse: viste Salomão? Vestia tão maravilhoso. Mas os líderes do campo, olha uma folha, vestiu melhor do que Salomão. Já viu as aves? Não planta e nem colhe. Todavia, todo dia você joga arroz para ele comer. Então esse Yah é quem faz isso para nós, porque ele escolheu as coisas mais desprezíveis deste mundo para andar com ele. Aleluia. Tinha Herodes, tinha Pilatos, mas escolheu Kefas. Olha, tinha os escribas da época, como era Gamaliel, mas escolheu simplesmente o Judas Iscariote. Mas ele te traiu. Quanto nos trai ainda no dia de hoje? Mas são chamados, porque no último dia vai ter de confrontar, que teve a oportunidade de ser salvo, mas preferiu ser traidor como Judas Iscariotes. Por isso a Escritura diz nessa noite, esta palavra tão extraordinária: a sabedoria para que, como está escrito, aquele que se exalte no nome de Yahshua. E nessa noite o Criador nos abençoe. Estaremos orando a favor da Ângela aqui de Campo Grande e também da Rutênia aí de Ubatuba, estão Dodói, e vamos orar por ela e vamos incluir a minha pequenininha que está recuperando, que amanhã ela amanhã salve e abençoada em nome de Yahshua Mashiach. Vamos orar por essas pessoas e agradecendo a todas as pessoas que participaram da live. Aleluia!